irmãos, podem se assentar, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados, nós estamos aqui para compartilhar, primeiro a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para compartilhar daquelas coisas preciosas que o Senhor nos permitiu ser ministrado e receber na nossa conferência da Vinha Internacional, lá na Alemanha. Portanto, eu gostaria de orar com os irmãos, porque a minha ideia é fazer uma série de mensagens, começando hoje, para compartilhar com você verdades profundas da palavra de Deus, verdades que estão fazendo uma revolução no coração de muitos irmãos. E isso aconteceu comigo. Eu penso que aquilo que nós temos recebido do Senhor é para ser compartilhado, amém? Então, vamos orar nessa direção? Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui para receber da Tua palavra. Senhor, o Senhor com certeza quer abrir os nossos olhos, nos abençoar com a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Portanto, eu e os meus irmãos estamos abertos para receber a palavra de Deus. Libera essa palavra com vida, com unção, com graça de Deus, de modo a sermos completamente afetados por ela, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no poder da palavra. Eu fui salvo pelo Espírito e pela palavra, e essa palavra continua me transformando de glória em glória. Aleluia! Oh, maravilha! Que bênção que você está aqui, irmão. Eu creio que o Senhor está separando aqueles que são apaixonados pela palavra. É o seu caso. Uma das coisas que eu tenho visto claramente nesses dias é essa separação daqueles que são apaixonados pelas Escrituras e que querem mais. Com certeza, se você está aqui, você não quer ficar na rasura, você quer conhecer mais do Senhor, amém? Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos, mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos. Se puder projetar, por favor, capítulo 1 e o versículo de número 17. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 17. Como eu falei para os irmãos, a minha ideia aqui é compartilhar com os irmãos hoje, e na próxima segunda-feira é aberto para toda a igreja. Hoje alguns irmãos perguntaram se era específico para os homens, para as mulheres. Não, é para toda a igreja. Não é uma reunião de rotina que nós temos, é especial porque a ocasião foi especial. Nós fomos à Alemanha, na verdade na cidade de Berlim, para a conferência que acontece uma vez por ano, da Vinha Internacional. Essa conferência, ela acontece em um continente e ela congrega as igrejas da Vinha Internacional. Os irmãos sabem que Deus tem colocado um encargo no nosso coração pelo continente africano, amém? Hoje mesmo eu estava falando com o pastor Nelson, com o nosso pastor lá em Angola. Falei também hoje com o pastor Jorge, que está auxiliando o pastor Nelson lá em Angola. E Deus tem feito tantas conexões poderosas e maravilhosas. Uma porta está se abrindo também na África do Sul, através de um irmão. Incrível isso. Olha para você ver como que acontece quando Deus quer fazer as tais conexões. Através de um irmão que eu conheci quando eu era adolescente, convertendo, chamava-se Sebastião Veloso Neto. Ele era missionário em Moçambique, na cidade da Beira. E ele, quando vinha ao Brasil, pregava na igreja onde eu me converti. Esse irmão, ele é falecido, ele morreu de malária lá em Moçambique. E por ocasião desses dias, eu me lembrei do filho dele, que na época que
eu o ajudava nas missões, acho que ele devia ter 2 anos, e aí lembrei, fui procurar essa família, lembrei daquele versículo, né, que Davi falou: acaso há alguém da casa de Jonatas para eu lhe fazer bem? E aí falaram: tem um lá chamado Mefibosete. Quantos irmãos se lembram dessa passagem? Eu lembrei, será que há acaso alguém da casa lá do missionário falecido Sebastião Veloso Neto? E aí uma irmã de Moçambique me passou o contato da viúva, da esposa do Neto, e nós fizemos contato. Ela se casou com um irmão de Goiânia. Não tem base, esses goianos estão em todo lugar mesmo, né? Vive lá na África do Sul há mais de 15 anos e, enfim, falou: pastor, você precisa vir aqui nos conhecer, porque há muitas portas abertas da parte de Deus aqui nessa nação. Falei: Jesus, olha aí o que Deus faz. Deus faz coisas tremendas quando você pensa que Ele está fazendo uma coisa simples. O que mais me impactou nessa conferência é o fato da reforma que dividiu a história, e precisamente foi dia 31 de outubro de 1517, uma cidadezinha que aquela ocasião, 500 anos atrás, tinha 3.000 habitantes, e Lutero era o padre de uma congregação de 40 pessoas, e ele, zeloso pelas escrituras, e na verdade zeloso pelo rebanho, não queria que os irmãos da igreja fossem vilipendiados pelo pagamento das indulgências. O que é a indulgência? O Papa Leão X queria construir a tal basílica famosa que existe lá hoje, em Roma, a Basílica de São Pedro, onde você pode, uma vez no ano, ver lá a Missa do Galo, que é a passagem, né, dia 31, o Papa celebra lá a missa naquela basílica incrível, enorme. Eu nunca estive em Roma, mas com certeza, quando eu estiver, eu vou visitá-la lá. Aquela basílica foi construída a custas das indulgências. Como não havia dinheiro na Santa Sé para construir, e eles precisavam construir algo muito grande para demonstrar a glória, eles começaram a cobrar as chamadas indulgências. E era mais ou menos o seguinte: se você pagasse valores variados, quando a oferta caísse no gasofilácio, diziam os cobradores, uma alma era tirada do purgatório. E você podia não só comprar a salvação, mas como poderia também comprar a salvação daqueles que morreram. E era te dado, então, uma bula papal, que era um documento oficial da Santíssima, da sua santidade, o Papa. Ele, então, escrevia aquilo e você levava para casa, a pessoa que pagava a indulgência, levava para casa a salvação dele, a salvação, talvez, de um ente querido que morreu. Enfim, tudo isso era feito em nome da Santa Sé. Lutero, então, era franciscano. Fala comigo, franciscano. Depois, no final, vou abrir para perguntas, tá? Se você quiser saber mais, o interesse aqui não é fazer uma pregação, é como se fosse uma aula mesmo, para nós compartilharmos, porque eu considero que é um grande privilégio ter acesso a essas coisas, e eu quero dividir, compartilhar esse privilégio com os irmãos. Portanto, então, o padre, o monge franciscano Lutero, ele em 1517 fixou lá na porta de uma capela simples, pouco maior do que essa aqui, onde ele ministrava aulas. Ele era doutor na tal famosa faculdade de Wittenberg, que naquela ocasião tinha 10 anos só. Dava aula, e ele então, no zelo pelos alunos e pelas ovelhas, ele queria livrar os membros da sua igreja e da cidade disso que ele considerava um absurdo, essa cobrança. E pasme, uma das 95 teses diz o seguinte: se sua santidade
o Papa, soubesse as atrocidades que são cometidas em nome da vossa santidade, na cobrança das indulgências, ele certamente perdoaria e liberaria os fiéis do pagamento das tais indulgências. Está escrito lá na porta. O que eles fizeram com a porta da capela? Eles fizeram um escrito, né, em bronze em toda a porta. Então você não consegue ler? Bom, talvez você consiga, mas está escrito em latim. As 95 lá estão lá agora, fazem parte da porta. Aí você pensa, pastor, Lutero então não queria dividir a igreja? Nunca quis. Ele inclusive achava que o Papa não sabia que as indulgências eram cobradas dessa maneira. Isso é mais poderoso ainda, porque é uma pessoa sincera, temente a Deus, queria apenas zelar das Escrituras. E aí ele tinha profunda agonia na sua alma. Por quê? Porque ele se condenava o tempo todo. E aí ele praticava o ascetismo, né? Eles faziam várias maneiras de tentar tirar o pecado da carne. E por mais que ele tentava, não conseguia. E aí, até que, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, fala comigo, estudando as Escrituras, principalmente o livro de Romanos, ele chega em Romanos, capítulo 1 e versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela aonde, meus irmãos? Tem alguém comigo? Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. O que Lutero buscava? A justiça de Deus. Porque ele não conseguia se justificar. Por mais que ele tentasse não pecar, ele pecava. Por mais que ele tentasse não fazer tais coisas, aí que ele fazia. E ele se sentia cada vez mais condenado, miserável, afastado de Deus. E ele fala, gente, como que eu posso ser assim sendo padre? Como que eu posso ser pecador sendo ministro de Deus? Até que ele encontrou a justiça que se revela onde, meus irmãos? Você está entendendo agora por que nós precisamos pregar o Evangelho? Infelizmente, talvez eu consiga chegar nesse assunto na próxima reunião, mas uma das 95 teses, é solo pela escritura, que é em latim, né? Somente pela escritura. Isso é muito atual. A reforma que Lutero pregou, uma das teses é, nós defendemos e devemos ser guiados somente pela palavra de Deus. Mas hoje você liga o rádio, tem pouca palavra de Deus. Tem muita campanha, pouca palavra de Deus. Tem muito autoajuda, pouco evangelho. Você pode observar, essas coisas mirabolantes estão sempre no Velho Testamento. Sempre. Essas campanhas malucas estão sempre no Velho Testamento, nunca no Novo. E aí Lutero vem há 500 anos atrás e diz para o povo de Deus, vocês precisam se apegar somente à Escritura. Fala comigo, o Evangelho é o poder de Deus. O que nós devemos então falar nas nossas células? Do Evangelho. O que nós devemos compartilhar uns com os outros? Você não está aqui para ouvir a minha opinião não interessa. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Então esse negócio de opinião pouco interessa. O Evangelho é que é o poder de Deus. E aonde que a justiça de Deus se revela? No Evangelho. Aonde que o pecador vai encontrar paz? Alguns pensam que é no aconselhamento, né? E aí ele fala, não pastor, eu preciso mesmo é de um aconselhamento. E aí você acha que o aconselhamento vai resolver sua vida. Não vai. O que vai resolver a sua vida é o Evangelho. Ah não, eu preciso pastor, é de acompanhamento. Irmãos, ultimamente está me dando até coceira quando eu ouço um negócio desse. Porque o que a pessoa está dizendo? Ela não está percebendo.
Ela não percebe, porque os olhos dela não foram abertos ainda. Mas ela está dizendo assim: pastor, o que eu preciso é de um outro homem cuidando de mim. Eu preciso de uma outra mulher cuidando de mim. Se eu realmente for cuidado por um casal zeloso, por um homem zeloso, por uma mulher zelosa, a minha vida vai ser transformada. Mentira! Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Por quê? E quando não existia discipulado, como é que o povo convertia? E quando não existia igreja em célula, como é que fazia para acompanhar o povo? E quando não tinha nem papel, nem Bíblia escrito, será que não haviam cristãos? Pois os cristãos que haviam e que morreram por essa palavra escrita na sua mão, nem tinham nada escrito, mas eles vergaram o maior império que existiu até hoje, que é o Império Romano. Não tinha uma página escrita, mas tinha um evangelho no coração, aleluia. E esse evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você crê, dá um glória a Deus. Então, a justiça de Deus, que justifica o ímpio, que traz paz ao coração e trouxe de Lutero, se revela onde? Não é na célula, viu? E nem é no culto de domingo, e também não é no seu discipulado, é no evangelho. Se revela lá. Se o pecador for até o evangelho, será salvo. Não é se o pecador for até a igreja, será salvo. Não é se o pecador for até o pregador, será salvo. É se o pecador ouvir o evangelho e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, será salvo. Então, por favor, me ajude a pregar o evangelho. Não fica pregando outra coisa, não. Não fica pregando a videira, não fica pregando o pastor fulano. Prega o evangelho. Sabe por quê? Quando nós pregamos o evangelho, e aí eu vou falar para você daqui a pouco, precisa de uma reforma. Eu não consigo ouvir rádio evangélica, infelizmente. Me perdoe, porque não dá para... É muito espinho para pouco peixe. Sabe? É pouca carne para... Eu prefiro já pegar a comida separada, selecionada. Eu prefiro self-service. Eu vou lá e escolho o que eu vou comer. Aí eu já pego uma porção de um livro, eu já pego uma palavra que eu já sei, eu vou lá e como. Por quê? Pouco evangelho precisa de uma reforma. E é isso que Lutero veio propor há 500 anos atrás. Acompanhe o versículo. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Então, por favor, pregue o evangelho. Pastor, o que é o evangelho? São as boas novas. São as boas notícias que Cristo veio trazer. É o chamado querigma. Se você já foi católico, você sabe o que eu estou dizendo. São as boas novas. Agora, como que revela o evangelho? Fala comigo, de fé em... Isso aqui é que explodiu no coração de Lutero. Não é de indulgência em indulgência. Não é de obra em obra. Não é de sacrifício em sacrifício. Você sabe, tem uma coisa que Deus olha na vida de cada crente. É a sua fé. É a sua fé. No final nós vamos ministrar uma palavra de oferta. Agora, sabe o que interessa realmente da oferta? Não é o valor dela. Porque se fosse assim, no caso daquela viúva pobre, como que Jesus falou que ela deu mais do que todos os demais? Se ele disse que aqueles ricos depositavam grandes quantias. Tem um enigma ali. Bom, a matemática natural diz que grandes quantias equivalem. As grandes quantias traduzem grandes ofertantes. Mas Jesus falou, essa grande quantia é uma oferta miserável. A matemática divina inverte, porque ela não funciona com base nos números posteriores, mas ela funciona com base na fé. O que diz o texto? Que os ricos davam do que lhes sobrava, sobejava. Portanto, se você dá do que sobra, não é necessário o quê? Fé. E o evangelho é de fé em... Por isso que a fé, até para ofertar, a fé vai aumentando. A fé para liderar vai aumentando. A fé para ouvir o evangelho também deve aumentando. Alguém está comigo? Agora o que explodiu, e aí eu quero entrar no meu compartilhar com você, o que explodiu no coração de Lutero foi isso aqui, ó. O justo viverá
por fé. Uau! Isso aqui fez a reforma na vida do homem. Ele falou: o quê? Então quer dizer que eu não preciso ficar aqui batendo chicote nas costas para me sentir aceito por Deus? O Espírito Santo com certeza falou: isso mesmo. Quer dizer então que eu não preciso pagar as tais indulgências para ser salvo? Isso mesmo. Quer dizer então que eu não preciso peregrinar lá em Roma ou Aparecida ou Israel? Isso mesmo, porque o justo viverá por fé. E não só esse texto, Hebreus também fala isso. E aí eu quero compartilhar com você as heranças da reforma. Fala para o irmão que está do seu lado: a reforma nos deu heranças. A reforma nos trouxe heranças. Então, amados, o que isso tem a ver com você hoje? Pastor, legal demais. História, né? Muito bom. Você está dando aí uma aula de história, legal. Mas e aí, o que isso tem a ver comigo aqui agora? Bom, se você não sabia, você está aqui hoje porque é chamado protestante. Você é evangélico protestante. Então, nós somos igreja protestante na nossa confissão de fé, porque aquele homem simples, de uma cidade desprezível, de um país que era também fraco, fez uma revolução. Eu fico pensando, quando eu cheguei lá na cidadezinha, eu fiquei assustado, porque de sair de Berlim para lá, são umas 2 horas e tal. E você vai passando em cada currutela, que eu falei: gente, esse negócio é o fim do mundo. Mas se é o fim do mundo hoje, imagina 500 anos atrás. Imagina a sua santidade, o Papa, lá em Roma, e aquele padre lá do interior da Alemanha, dando trabalho para ele. Eu acho que ele pensou: quem que é esse sujeito? Manda ele calar a boca, é insignificante. Aquele padre insignificante fez uma revolução. O padre insignificante, numa cidade insignificante, com umas resmas de papel, escrito em latim, preso no mural lá da cidade, trouxe você hoje aqui na videira. Fiquei pensando, será que isso pode acontecer de novo? Será que alguém dentre nós aqui pode ser usado de maneira semelhante para trazer uma revolução na cidade, para trazer uma revolução na sociedade? Porque aquele homem não queria fazer revolução, mas fez. Ele não queria mudar a história, mas mudou. E sabe, quando eu estava lá, eu fiquei lembrando de você. Fiquei lembrando, um líder de célula, numa reunião lá no bairro tal, na cidade tal, ele pode fazer uma revolução. Você precisa ter fé para crer nisso. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você vai liderar a sua célula de uma maneira diferente. Se você realmente crê nisso, você vai pregar o evangelho de uma maneira diferente. Se você realmente crê que é possível, pela palavra de Deus, fazer coisas semelhantes, oh, aleluia, as nossas reuniões de discipulado vão ser diferentes. Por quê? Porque a nossa fé não é absurda, sua fé não é louca, ela tem começo. Ela começou num lugar, com uma pessoa, fazendo tal coisa, ela tem um meio, ela tem um fim, e você precisa, no mínimo, saber de onde ela começou, como ela chegou até aqui, em Belo Horizonte, em 2017. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, pastor, e aí, o que tem a ver comigo? Vamos lá então. Vamos falar aqui de louvor. Será que Lutero afetou o louvor que nós temos hoje? Você sabe um cântico que ele fez? Primeiro hino evangélico, protestante, escrito, chama Castelo Forte. Alguém já cantou esse hino aqui? Lá na harpa tem. Você não tem muita história evangélica não, né? Mas chama Castelo Forte. Lutero que escreveu esse hino. Não vou cantar porque não é o meu ministério. Mas depois os irmãos aí podem ensaiar e cantar.
Eu estou aqui no Ministério da Palavra, aleluia. Mas, vamos lá. Você sabe como que era o louvor? Vamos lá, agora eu vou perguntar para você. Como que era o louvor nos dias do Antigo Testamento? Imagina aí, volta lá para Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Imagina o louvor nos dias lá de Moisés, no tabernáculo de Moisés. Vai lembrando, como que era o louvor? Alguém pode falar? Sim, o louvor do Velho Testamento, né? Você está citando Deuteronômio 28. Ok, oferta de sacrifício. O que mais? Vai falando. Você está aqui para. Nós estamos aqui num ambiente desse mesmo, de ensino. Os salmos foram escritos, ok, muito bem. Mas os salmos eram cantados no tabernáculo? Não. Então, lá no tabernáculo, irmãos, não havia louvor. Não existia louvor. Existia sacrifício. Louvor não. Sabe por quê? Porque a lei não admite louvor. Porque a lei é o seguinte: eu sou Deus, eu mando, você obedece. Se você obedecer, é abençoado. Se você não obedecer, é amaldiçoado. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem crente vivendo desse jeito até hoje. A vida dele não tem louvor. A vida dele só tem lamúria. Só tem obedeci, foi abençoado. Desobedeci, por isso que agora eu estou debaixo de maldição. Ele não foi reformado até hoje. Não tem um hino de louvor na boca do sujeito. Ele continua vivendo em 2017, lá na velha aliança ainda. Quantos confirmam? É verdade ou não é? São os crentes ranzinzas, amargurados, decepcionados, frustrados, cuja boca não há louvor a Deus. Ele nem passou pela reforma ainda, porque se ele tivesse passado, uma das primeiras coisas que Lutero fez foi redigir um cântico de louvor a Deus. Sabe por quê? Porque ele encontrou paz. Porque ele viu Romanos. Ele viu que o justo vive pela fé. E aí, depois provavelmente ele chegou a Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados por meio da fé, tendes paz com Deus. Quem está em paz, meu irmão, canta. É ou não é? Se alegra, se regozija no Senhor. Então, já vai aí um princípio da reforma para você. Se você é um crente reformado, tem um hino de louvor na sua boca. Agora, quando eu estou, o Lucas falou aqui muito bem, quando eu estou falando de louvor, não é necessariamente música, não. Pode ser um salmo, pode ser um cântico, pode ser, aleluia, uma rajada de língua estranha, pode ser um agradecimento. Contanto, o Novo Testamento diz, quando vos reunis, um tem um salmo, um tem um cântico, um tem um hino de louvor ao nosso Deus. Você quer ser um crente reformado? A primeira herança que Lutero nos deixou foi no louvor e na adoração. Ele quebrou aquela imagem romana de um Deus juiz castigando o povo. Porque desde criancinha você ouviu, se você desobedecer, papai do céu castiga. Esse é o Deus romano, católico romano. É o Deus que castiga se desobedecer. Nunca ninguém pregou para você, desde a infância, o que nós pregamos para as nossas crianças aqui no Domingo Kids. Não é? Que o nosso Deus é um Deus amoroso, gracioso, que Ele perdoa o pecado e a graça dele te alcançou. Olha que pregação poderosa. E se você tivesse ouvido isso mais cedo, que é o Evangelho. Então, agora vamos avançar um pouco mais. E lá no templo de Salomão, meus irmãos, lembra do templo? Primeiro tabernáculo, Êxodo, né? Depois, templo de Salomão, foi construído por Salomão. Como é que era o louvor lá? Alguém se lembra? Vai imaginando lá. Se você quiser conhecer o templo de Salomão, vai lá em São Paulo, tem um lá. Você pode, para estudar vale a pena, né? Para adorar não precisa mais, queria te falar. Você pode adorar aqui mesmo, não precisa pagar passagem em São Paulo, Deus não está mais perto lá, mas se você quiser estudar a Bíblia, vale muito a pena. Lá tem um local de estudo muito bom. Quando eu for lá, eu quero peregrinar lá no Templo de Salomão para aprender mais. Mas volta para cá.
Como é que era o louvor no templo de Salomão? Você se lembra? Oh, muito bem. Você só errou o lugar. Esse lugar chama Tabernáculo de Davi. Não era no templo de Salomão. O templo de Salomão não tinha louvor. Era só sacrifício. No tabernáculo de Moisés, só sacrifício. No templo de Salomão, aliás, nem todo mundo podia entrar, lembra? Que tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Comparando aqui com o nosso prédio, o átrio seria lá as tendas, chamado lugar do povo, lugar comum. Pode entrar alguém lá, chegar lá, não vamos nem ficar sabendo, não é verdade? Nós não estamos vendo. É o lugar comum. É o lugar, é melhor do que era antes, no tabernáculo de Moisés, que só podia entrar o sacerdote e o ofertante, um por um. O templo de Salomão avançou um pouco mais, abriu mais o evangelho, abriu mais a palavra para o povo, e era um lugar chamado átrio, que o povo poderia entrar para adorar a Deus, fazer sua oração, sua reza, mais ou menos como tem até hoje. Já viu aquele lugar lá, no Muro das Lamentações? Lá você pode entrar, porque lá é o lugar comum, é o átrio. Inclusive aquela parede que eles ficam venerando, porque essa é a maneira do judeu orar, ou rezar, né, melhor. Aí eles ficam repetindo salmos, repetindo a Torá, voltado para onde o que sobrou do templo, aquela parede. E aí eles estão assim rezando a Deus. Enfim, fecha parênteses. Aquele era um lugar comum, você pode entrar lá. Agora, um pouco mais era o lugar santo. Aí não, aí é só sacerdote da tribo de Levi. E nós precisamos de tanta reforma hoje, na mente religiosa nossa. Como é que você chama esse povo que fica aqui na frente cantando? Hã? Como é que você chama? Levita. Por favor, você chamava. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nunca mais você vai chamar. Olha aí, você está, olha, levita, meu Deus do céu, os ossos de Lutero chacoalham lá dentro do caixão, aleluia, obrigado, do caixão dele, porque foi, meu Deus, eu preguei isso, mas o povo está lá aonde? Você está lá no templo de Salomão, levita, é o povo que, vamos chamar os levitas, aí você tem que ir lá, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, voltar. Não vamos chamar levita, não vamos chamar muita coisa. Não vamos chamar, você, videriano, já não chama nesse lugar aqui de altar. E agora que não tem altar mais, como é que você faz? É duro, né? Peguei você, né? E agora que não tem altar mais, como é que faz? Acabou a unção, acabou a unção da videira, não tem nem altar. E quem traz a oferta no altar, como é que faz agora? Como diz aqui os mineiros lá, Matuto, nós não tem altar agora, pastor, como é que faz? Aí por isso que tem irmão que fica retendo o dízimo, porque não tem altar, ele só traz o altar, o dízimo no altar. Você está rindo, irmão, mas é verdade ou não é? Eu estou falando bobagem? Então você está percebendo quais são as heranças da reforma? E como que nós temos que aplicá-la? Como que ela é atual? Se você conversar com um crente lá do seu serviço, você vai falar, meu Deus, esse irmão, ele está vivendo lá nos dias de Lutero lá, ó. Mas aí você vai falar da boa notícia para ele. Irmão, graças a Deus que você não precisa devolver o dízimo no altar. Devolve na conta da igreja, irmão, muito mais prático para você. Não, mas aí como é que faz para ser consagrado? Já é consagrado, irmão. Aliás, aí você vai pregando para ele, fala comigo, o evangelho. Tira ele lá da lei e coloque ele agora na nova aliança, aleluia. Agora, vamos voltar à herança. Fala, a primeira herança é o louvor e adoração. Fala, primeira herança, louvor e adoração. Por que a primeira herança de Lutero foi louvor e adoração? Porque quem converte de verdade, a primeira coisa que acontece com ele é ele fica feliz. É ou não é, irmão? Você descobre que a felicidade em Cristo é superior às outras felicidades que nós conhecíamos antes. Leia-se,
o mundo, leia-se as coisas que o mundo oferece. Por que você deixou o mundo? Porque tinha um discipulador poderoso discipulando você. Que nada, eu nem tinha discipulador quando eu larguei o mundo. Eu deixei o mundo porque Não, você deixou o mundo porque o Espírito Santo agora começou a habitar em você e você teve paz completa. Você fala o quê? A primeira herança é louvor e adoração. Você fala aleluia, eu não preciso mais dessa bebida para ficar alegre, porque agora eu já estou alegre sem bebida, glória a Deus. Conta para mim, que igreja que pode fazer esse negócio? Não pode, só tem um que pode fazer isso, é o poder do Evangelho, pregar para você direitinho, por isso você está aqui hoje. Então a primeira herança é essa. Agora, pastor, quando é que veio existir louvor? Aí, o irmão Alex falou certo, lá no tabernáculo de Davi. Davi viu que não tinha louvor, ele falou, não pode. Eu preciso fazer um louvor a Deus. Aí ele construiu um tabernáculo, que é uma tenda, igual aquela ali, provavelmente, e que tinha um revezamento, aí sim, de porteiros, de levitas, adorando 24 horas a Deus. Foi uma revolução. Nunca Deus tinha sido adorado daquele jeito. Aí você está entendendo por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Agora, vem cá, que eu vou reformar um pouquinho a sua mente agora. Você sabe como que a melodia, depois você pesquisa na internet, pode pesquisar até agora se você quiser, o hino chama Castelo Forte, depois você lê a letra, fala sobre Deus, Satanás, etc. E aí você escuta a melodia. Você sabe como Lutero compôs a melodia do Castelo Forte? Naquela época, a única diversão que as pessoas tinham era jogos e bebida, e comida também. Então elas tinham tão pouco, e ganhavam tão pouco, quem ganhava um pouquinho mais, já ia aproveitar a vida. E ele jogava ou bebia, não tinha essas coisas outras para se divertir. E aí Lutero então ouviu a melodia que era cantada lá nos bares, pelos bêbados, pelas prostitutas, pelos andarilhos. E aí ele pegou aquela melodia e pôs a letra. Aí você ouve uma música e hoje que é uma paródia, por exemplo. Pega uma melodia, hein, Lucas? Lá do mundo e faz uma música gospel, hein? Você que é músico, você faria isso? Pois é, precisa de reforma. Lutero fez. Se alguém quiser te condenar, não, eu também não faria não. Eu estou falando você, mas eu também não faria não. Imagina, você pega aí um funk, hoje, não, mas não é questão de direitos autorais, não. Você pode fazer só pegar a melodia. Eu nem sei aqui, senão eu poderia imitar para você, mas com certeza alguém pega aí, imagina aí agora uma melodia na sua cabeça, que é do mundo, viu? Toca lá no seu serviço, enfim. Claro que você não escuta, é óbvio que você não escuta. Nem estou pensando em você, eu estou pensando no amigo seu. É claro, você tem que ir num HD bem longe para você pegar aí uma melodia mundana. Mas pega lá, vai lá no Egito agora, pega uma melodia e põe nela uma letra evangélica. Já, com certeza. Aí você pensa, Deus não aceita isso. Isso é do diabo, isso é mundano, do inferno. Pois você está cantando ela até hoje, freguês. É música de bêbado. Era música lá dos bares lá de Wittenberg. A música tem centenas de anos. E nós cantamos agora na conferência, né? Toda ministração nós cantamos o tal do Castelo Forte. Então deixa eu contar para você. Quem roubou a melodia foi o diabo, irmão. Porque toda melodia procede do trono de Deus. Mas só que o inimigo conseguiu nos convencer que essas coisas são dele, né? Mas a Bíblia diz que ele já é ladrão, ele pegou de alguém. Então só pega de volta. Eu não estou incentivando você a fazer essas coisas mundanas. Eu só estou chocando você com uma realidade da reforma.
Como que Lutero, domingo você vai entender isso melhor. Só fala assim para o irmão que está do seu lado: não seja um jardim fechado. Agora fala do outro lado: não seja um jardim fechado. Se Jesus não voltar e eu não morrer, é isso que eu vou pregar domingo. Não seja um jardim fechado. Mas você é fechadinho, irmão. Você é um jardim trancado com cadeado. Olha lá, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Aí ele tem estrofes, né? Em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Ixi, o povo tem mais. Aí o povo dava glória a Deus, aleluia. E aí, olha só, os bêbados ouviam a melodia e vinham até Jesus. Falou: eu já ouvi essa música, mas está com a letra diferente. Igual aquela na minha casa, na minha vida, né? Que o povo canta lá, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí os irmãos acham ruim de cantar essa música, por exemplo, lá no pagode dos ímpios. Fala: que coisa maligna, essa música é da igreja. Patenteou ela, freguês? Você fechou no jardim. Não, essa música e toda música deveria ser para alcançar o ímpio e trazer louvor para Deus. Honestamente, você acha que traz louvor para Deus ou mais? Os crentes todos reunidos cantando? Ou, como diz a Escritura, que a festa no céu quando um pecador se arrepende? Aí a música é grande, irmão. A gente cantando aqui, eu acho que deve dar uma alegriazinha no Senhor. Mas quando um pecador ouve uma música lá e é tocado, aleluia. Lutero então fez uma coisa estranha. Mas irmão do tipo jardim fechado, ele faz até o sinal da cruz, credo. Não vou na casa desse irmão, porque ele é mundano. Não vou na casa desse irmão, lá na geladeira dele tem cerveja. Meu Deus, é forte. Pastor, você quer pôr cerveja na minha geladeira? De jeito nenhum. Mas então, por favor, nunca vai em nenhuma das igrejas da Alemanha, em nenhuma das células. Entendeu? Você vai ficar chocado, escandalizado. Pastor, você está incentivando a beber? Não tem vantagem nenhuma em beber. Mas também não tem vantagem nenhuma em ser um jardim fechado. Porque se tiver uma cerveja na geladeira do irmão, você fala: não venho mais aqui na sua casa. Você não é crente. Aí fechou o jardim. Para quê? Que vantagem que tem nisso? Então vou te ensinar, mas isso é outra pregação, tá bom? Isso é jardim fechado, aleluia. Vamos voltar para a reforma aqui, porque eu já estou reformando muita coisa aí na sua mente, amém? Então nós precisamos de uma reforma no louvor e na adoração. Lutero deixou herança, mas nós, Lucas Rosa, vamos arrancando a herança da mão dele. Aí nós estamos aqui pregando a nova aliança. Vamos jejuar para entender a nova aliança. Quantos dizem amém? Vamos pegar aquele livro lá do profeta, 21 dias na nova aliança. Não adianta só ler aquele negócio, não. Eu já li, não dá para entender. Você tem que jejuar. Meu Deus, não entra, esse negócio não entra aqui na minha cabeça. E aí, nós estamos nos dias da nova aliança, cantando a velha. Senhor, quando eu entro na sua presença, dá vontade de fazer um tanto de coisa, né? Dá vontade de pular, dá vontade de não sei o quê. Quando eu entro, aonde que você estava que você não entrou? Entendeu? Pastor, mas eu não estou falando isso aqui para criticar irmãos, por favor, nem fazer piadinha. Eu estou te mostrando que a pregação de Lutero é atual. Aí nós estamos aqui ministrando a nova aliança, prega a nova aliança, jejua para entender. Aí vocês me cantam na célula lá de Moisés. Senhor, quando eu entro na tua presença, não, filho, você não entra nem sai, você vive na presença. Aliás, ela é que vive dentro de você. E não vai sair à custa de nada, pasme, nem à custa de pecado. Não vai sair. E você não vai sair dela também. Então, para que ficar entrando e saindo? Vamos viver nela, aleluia.
Outra coisa que é a herança de Lutero. Olha, volta lá no Castelo Forte, irmão. Põe ele aí de novo, por favor. Olha a letra dessa música. Castelo forte é o Senhor. Se você for na Alemanha, naqueles países ali, Alemanha, Áustria, você vai tropeçar em castelo. Você vai achar ótimo, você vai tirar a foto de todas. Igual eu. Aí o Reinhard, que é europeu, não está nem aí para castelo. É igual você vê o que aqui que é comum. Hã? Você vê, por exemplo, no Brasil, o que? Fala aí para mim. Puxadinho. Hoje eu estava vendo lá, fecharam a linha vermelha lá, né? Tiroteio, comunidade, normal. Aí chega os americanos que tira, fala, nossa, e quer subir no negócio, e quer ver. E você fala, gente, que povo esquisito, né? É normal. Então, você não pode ser jardim fechado, fica aberto. Aí você vai ler aqui a letra de Lutero. Uai, cadê o Castelo Forte? Volta, irmão, estava tão bom. Por que precisa da reforma no louvor e na adoração? Porque as nossas músicas têm tudo a ver conosco. Você já viu? E não com Cristo. Começa a ouvir para você perceber. Você canta da sua necessidade. Senhor, eu não sei muito. Eu não sei porque eu não canto. Quando é para mim, aqueles negócios assim, que eu estou deprimido e Jesus não sei o quê. Aí o Castelo Forte é o nosso Deus. Você viu que ele está falando tudo de Deus? Nada dele, ele está falando de Deus. Ele está falando do Senhor, da glória do Senhor. Para de cantar de você, irmão. Eu estou mal, eu estou deprimido e eu preciso melhorar. Não tem uns negocinhos? Eu tenho que mudar. Pastor, mas é bênção mesmo. Deixa eles cantarem. Você já teve revelação da nova aliança. Eu não quero criticar os irmãos, você precisa entender o nosso coração. Nosso coração aqui é para falar das verdades da nova aliança. Quem está me entendendo? E essas verdades já foram ministradas há 500 anos atrás. Pastor, mas será que isso afeta a minha vida? Eu tenho certeza que afeta. Porque quando você, vivendo na nova, canta da velha, nós já estudamos isso, o pastor Luiz já escreveu. Você pode ler no livro de Gálatas. Quando você mistura a velha com a nova, você, segundo Gálatas 3, você se apartou de Cristo. Você misturou as duas alianças. Não terá valor algum a nova aliança para você. Você não vai desfrutar da graça, porque você promoveu uma mistura. Você está aqui lendo o Novo Testamento, cantando o Velho. Misturou a vida cristã. Não vai desfrutar de Cristo. Então, olha quantas heranças recebemos desse irmão. E será que nós podemos aplicá-las hoje? Porque Lutero tirou a música lá da sacristia da igreja e levou para a rua. E o dia que nós tirarmos as nossas células das 4 paredes e levarmos ela lá para a rua? Já fizemos isso, lembra das células sem paredes? É uma revolução, não é? E quando tirarmos a nossa música, né, do domínio nosso e liberarmos para todo mundo cantar, será que isso vai promover uma revolução? Cada crente agora poderia cantar a Deus. Cada crente não apenas, fala comigo, os levitas. Aí o seguinte, nós podemos fazer um teste aqui hoje, se você quiser. Porque a turma aqui é profissional. Olha como é que isso influencia nas igrejas. Tem igreja que desiste de ser reformada, porque dá trabalho demais gerar. É mais fácil contratar. Gerar dá trabalho demais. Gerar envolve oração, envolve paciência. Você aconselha 200 vezes, o irmão faz 200 vezes errado. Fala aleluia. Fala assim, Jesus me dá paciência. Aí você tem que amar o freguês, porque ele faz 200 vezes errado. E aí, vamos vir para o lado de cá. O que é mais fácil? Gerar uma equipe ou contratar? Aí, há igrejas e ministérios que vão para o caminho da contratação. Tem algum problema nisso? Na minha opinião, todos. Por quê? Porque esse não é o coração de Deus.
E no final das contas, isso aqui é clerical. Sabe o que está dizendo? Está dizendo o seguinte: nós somos profissionais. Você não devia nem cantar, nem no banheiro, porque você é desafinado, você não sabe tocar, você não... Tarará, tarará. Aí, pastor, mas qual o problema? Qual o problema? Quem tem coragem de vir aqui na frente cantar? Vem hoje. Pega o microfone e vem cantar. Sim, livremente, em paz. Sem tremer as pernas, sem gaguejar. Você não vem, sabe por que não vem? Porque a doutrina te oprime. A Roma te oprime, porque a Roma diz o seguinte: aqui é só profissional, viu? É só gente boa. Aqui então é só pregador top. É só acima de 1000 visualizações lá no canal da Videira, no YouTube. Senão não prega domingo. Você acha que não tem, mas isso afeta você, irmão. Você não tem coragem de cantar. Por que não tem coragem de cantar? Porque não é cada crente um ministro ainda. Mas vai ser, em nome de Jesus. Não temos, nós precisamos ser honestos. Não temos. Por quê? Não, pastor, porque isso é do levita. Não, isso não é do levita, não. Já há muito tempo que é de todo crente. Desde os dias de Davi, ele falou: todo crente pode vir aqui no tabernáculo de Davi adorar a Deus. Aí sabe o que Deus falou? Em Apocalipse: nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Ele não falou que ia restaurar o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão. Ele falou: o padrão que eu quero é o padrão que Davi estabeleceu. Todo crente pode vir aqui adorar. Ah, mas eu achei que era só o sacerdote. Não, o sacerdote fazia parte da função dele. Ele tinha que estar lá no horário tal, etc. É o trabalho dele. Mas todo crente pode vir aqui adorar. Mas vamos ser honestos. Lembra de Romanos 1,17? O justo viverá pela... Mas não temos fé para cantar. Porque o ministro aqui oprime. Não é o ministro que oprime. É o que está por detrás desse ensino. Ah, pastor, mas aí, desculpa a palavra que eu vou usar, vai ficar avacalhado o louvor. Não, é o seguinte: quem quiser cantar, que venha ensaiar. Quem quiser cantar, que venha se aperfeiçoar. Mas o negócio é o seguinte: você tem fé para fazer tal coisa? Porque quem tem fé, vai na direção. Ainda que ele seja desafinado, Aí qual que é a nossa fé? A nossa fé aqui dos pastores, da igreja. É aquela fé o seguinte: eu vou treinar isso aqui até acontecer. Não, me recuso a contratar. Posso até ter o dinheiro, mas não vou pagar. Por quê? Porque eu creio que cada crente é um ministro. Vai ficar vazio, mas nós vamos fazer um apelo. E eu tenho certeza que Deus deu para pessoas aqui do corpo de Cristo a fé para tocar o teclado. Então, é o mesmo princípio que o Lutero falou: vem começar. Ah, mas eu não sei. Então aprende. Ou alguém já começa lá sabedor de todas as coisas? Não é. Mas se você não percebe o que está por detrás dos tais levitas, agora o levita vem, e você é o que então? Você não é levita? Você não é mais, porque nós não estamos aqui atrás de levita. Você é adorador do Senhor. Então você pode vir ministrar. Quantos estão me entendendo? Olha que essa é apenas a primeira da reforma. Agora, será que nós precisamos rever essa herança? Sim, precisamos. Pega comigo aí o projeto, por favor, Salmos 8:2. Salmos, capítulo 8 e versículo 2. Olha o que diz. Esse versículo foi tema da nossa conferência, né? Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força. Outra versão diz, o perfeito louvor. Não é? De onde que saiu o perfeito louvor? Da boca das crianças e dos que mamam. Quem ensaiou esse povo? Quem que ensinou para eles a melodia? É porque é o seguinte, presta atenção agora. Você acha que louvor para Deus é música, né? Mas louvor para Deus
é outra coisa. Não é só música, porque senão, da boca das criancinhas e dos que mamam, só tem choro, meu irmão. E você sabe, com o passar dos anos, o choro vai arder no seu ouvido. Agora, o que então que o Senhor quer nos ensinar? Você quer ver? Vamos agora para Mateus. Projeta para mim Mateus 21:15. Mateus, capítulo 21, versículo 15. Olha o que acontece quando não há revelação da nova aliança. Os fariseus, então, vendo, porém, os principais sacerdotes, fala comigo, principais sacerdotes. Isso aqui que é um inferno, viu? Quando tem principais sacerdotes, é porque significa que tem a hierarquia do clero. Tem os principais e tem os que não são principais. Então, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele, Jesus, fizera, e os meninos que clamavam no templo. Olha o louvor aqui, isso aqui é louvor. Hosana ao filho de Davi. O que os fariseus sentiram? Indignaram. Sabe por quê? Porque fariseu só faz isso. Fariseu quer separar o povo de Cristo. Fariseu quer colocar separação. Fariseu faz assim, não aqui não pode pregar. Aqui não pode ministrar. Aqui para pregar, ministrar, para orar, para ensinar, que mais? Para expulsar demônios, não é? Para curar enfermos, tem que ter uma qualificação especial. Tem que ter uma qualificação extraordinária. Aí você fala, pastor, o que isso me afeta? Afeta que eu te falei, nós não temos fé para fazer tal coisa. Porque você pensa, está tão distante de mim. Mas Jesus falou, depois no versículo 16, põe no 16, olha a resposta do Senhor. E perguntaram, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Nunca leste? Aí ele vai citar agora os Salmos 8:2. Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Mas as criancinhas estavam fazendo louvor, mas não era música. Então, música não é só louvor? Não. Eles estavam, por exemplo, proclamando a palavra. Quando você está proclamando a palavra, é uma forma de adoração. Sabia quando você está no seu quarto ou em qualquer lugar orando, especialmente orando a palavra, é uma forma de louvor e adoração? Mas nos ensinam que, presta atenção, louvor é só isso aqui, ó. E se louvor é só isso aqui, e eu e você não sabemos fazer isso aqui, consequentemente, não tem louvor. E aí, os crentes que deveriam louvar mais, louvam menos, cantam menos, glorificam menos, falam menos da palavra. E você sabe, essa é uma chave de Davi, para encher a sua vida. Essa é uma chave de Davi para abençoar a sua casa. Portanto, tenha mais louvor nos seus lábios. E que não é música somente, viu? Tenha mais louvor como aquelas criancinhas. Mas o que os fariseus fazem? Os fariseus te mandam calar. Que isso? Olha mais ou menos os fariseus lá no seu trabalho. Que isso? Você está ficando louco? Está falando sozinho? Né? Que isso? Que música nessa altura? Né? Que isso? Que exagero que é esse que você está falando? Olha, eu amo quando eu estou fora assim, porque aí eu oro em línguas bem alto. Eu chego no aeroporto e a minha esposa fala, que isso, você está ficando louco? Eu falei, ninguém me entende aqui. Com essa barba, né, você vai achar que eu sou árabe. E eu trinco em língua, mas é bem alto mesmo. E falei, que isso? É o único lugar que eu posso fazer isso, aleluia. Livremente. Não é? Fala, Lucas Oza. É mesmo, você acredita? O vizinho ali, né, o Lucas trabalha ali no prédio, e aí o vizinho falou, rapaz, me fala aqui uma coisa, tudo bem, vocês oram aí domingo, né, na igreja, mas todo dia, umas 7h30 mais ou menos, tem um tal de xarabalabadacá, o que é isso? Pai, você devia...
Olha aí, tá tocando um vizinho. Ele tá ou esse povo é loucos reunidos todos os dias, ou tem alguma coisa misteriosa nisso aí. Você devia ter profetizado na vida dele. Falou, em breve você vai entender. Irmãos, há muita coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, mas eu já falei 1 hora. E essa é apenas a primeira herança que Lutero nos deixou. Tem muitas outras para compartilhar com você. Mas o que eu queria, vamos chamar aqui os levitas, aleluia. Vem, levita. Vem, levitando. Vai ter que exercer fé para levitar. Aí é unção, não é? Tem uns 3 anjos para levitar. Então, presta atenção. Vamos desafiar alguém a tocar. Olha aqui, o Fabrício está sozinho nesse teclado. Tem bem uns 2 anos que você está sozinho aqui. E eu falo, irmão, eu fico sem teclado, mas eu me recuso a acreditar que no meio, e aqui só tem líder, que no meio dessa liderança toda aqui, não tem ninguém que toca teclado escondido em casa. Você toca, mas quando chega aqui, você colocar na sua cabeça, porque você pensava que esse é o altar. Vem cá, vamos construir, vamos desconstruir aqui um sofisma. Primeiro que você pensava que isso aqui era um altar, e em cima do altar estavam os levitas. Olha como é que piora muito a situação. Presta atenção. E o instrumento é santo, não pode sair daqui. Se sair daqui, for para outro lugar, profana. De jeito nenhum, não pode. Se você fala, pastor, eu não acredito nisso. Você não acredita nisso, mas você viu isso muitos anos. Isso entrou na sua cabeça e afeta você na hora de adorar. Afeta você na hora de orar. Afeta você na sua fé, para crer que o Senhor pode te usar. Não é só aqui não, irmão. É em todas as áreas da vida e do ministério. Por favor, vou te dar um exemplo. A reunião vai começar. Igual hoje eu marquei para 19 horas. Aí eu estou aqui esperando. Aí 19h10, 15, 20. Aí se um pastor não vem e não faz a tal abertura consagrada, o que você ia fazer? Capaz que você ia embora e falar, não teve reunião hoje não. Será que alguém pode vir aqui e dirigir uma oração? Fazer uma oração de abertura? Não pode. Não pode, porque só pastor faz isso. Está aí na sua cabeça. Aí você fica aí esperando. Por quê? Porque está dentro de nós, irmãos. É fato da vida cristã. Está dentro de nós. Hoje mesmo eu estava louvando a Deus, porque nós estamos quebrando isso e precisamos quebrar. E eu estou aqui pedindo a sua ajuda. Eu estou trazendo a mensagem do irmão Lutero para que você veja quão necessária ela é. Tanto que ela é necessária. E eu queria te trazer essa mensagem para você me ajudar a ativar os crentes para estudar a palavra, porque esse homem foi liberto no estudo da palavra. Quando ele se debruçou na palavra, o Espírito Santo abriu os olhos dele, ele foi liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero fazer um apelo para você hoje. Em nome de Jesus Cristo, me ajuda a colocar os alunos no cursão, porque eles vão estudar a palavra e eles vão ser transformados. Se você entender isso, vai ficar muito diferente a sua mobilização para o cursão. Não é apenas um curso, é um caminho para obter revelação na palavra. É uma ferramenta para o crente ter olhos abertos e ser transformado. A semelhança que nós aqui, poucas coisas que nós compartilhamos, você já conseguiu demolir muitas coisas aí na mente, não é verdade? Agora, e se nós meditarmos nisso? E se nós compartilharmos mais? E se nós estudarmos mais a respeito da reforma? Eu recomendo você, nesses dias da reforma, vai lá e assiste um filme lá de Lutero. Vai lá no YouTube, tem lá.
assiste o filme, assiste com a sua família, com os seus filhos. Fala para eles: olha, esse homem aqui fez uma revolução. Nós podemos fazer uma revolução também nessa cidade. Se nós pregarmos o Evangelho e vivemos o Evangelho da graça de Deus, algo poderoso vai acontecer. Amém? Fica de pé onde você está. Vamos orar. Vamos investir um tempo em oração. Vamos investir um tempo em oração agora. Pastor, o que eu devo orar? Você deve orar por você mesmo, para que as escamas dos nossos olhos caiam. Pede para Deus: Senhor, eu preciso ser reformado mesmo. Senhor, eu preciso que os conceitos da nova aliança entrem no meu coração e na minha mente. Enquanto ministramos, fala com Deus agora. Você pode falar com Deus. Você pode ministrar ao Senhor. Isso mais uma vez, a único. Igreja declarando: coroamos. Vamos exercitar isso. Engraçado que eu não sabia nada do que o pastor ia ministrar. E o tempo todo, conduzindo o louvor, estava falando que você não precisa da canção para adorar. Você que é um crente reformado, tem palavras de exaltação e adoração a Ele. O perfeito louvor
que sai dessa nova criatura que se tornou, que é você. Porque tudo já se passou e tudo novo se fez, e você hoje é uma criança diante do Senhor. Então declare: Abba Pai. Fale: Paizinho. Fala: Senhor, Tu és maravilhoso, grandioso, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a Ti adoramos, a Ti bendizemos. Te bendizemos, Senhor. Deixa fluir essas palavras de adoração. Esquece o ministro de louvor que está aqui à frente. Você é o adorador perfeito diante do Senhor. Senhor, estou aqui para te exaltar Seu nome, minha vida te entregar. Senhor, estou aqui para te exaltar Seu nome, minha vida te entregar. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar. Seu reino, a majestade, grandioso é. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar. Seu reino, a majestade, sou favorecido por Ti, Senhor. Oh, Seu favor sobre mim está de eternidade. O Seu amor de eternidade. Somos favorecidos por Ele. Declare: o Seu. Existe um louvor nos seus lábios, existe um cântico no seu coração. Aproveita hoje para reformar isso. Aproveita essa reunião especial para parar de pensar um pouco em você mesmo e nas suas necessidades. Castelo Forte é o nome do Senhor, a qual o justo acolhe e está seguro. Cante a respeito dele, ministre a respeito daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário.
Quando eu e você falarmos mais a respeito dele e menos de nós, sua glória vai encher a nossa casa. Quando mais louvor e adoração falar a respeito dele, mais da sua glória vai encher a nossa casa. Eu gostaria de dar a você, queria que projetasse, por favor, Mateus capítulo 6 e versículo 25. Pode ficar assim como você está. Faz parte também da reforma. Na próxima reunião quero falar muito sobre os títulos e o serviço a Deus. Hoje eu estava meditando nisso e já está escrito aqui. Foi tão bom perceber que muitos irmãos já entendem um pouco disso. Eles servem a Deus de uma maneira tão intensa e não se preocupam muito com os títulos, porque você sabe que os títulos são todos do homem, né? São todos do homem. Nas Escrituras, na verdade, há muito poucos deles, e deveríamos de fato chamar uns aos outros de irmãos. Mas porque ainda há muitas crianças e alguns carnais, precisamos deles ainda. Espero que por pouco tempo, espero que o respeito não seja devido a um título, mas ao fato de sermos membros uns dos outros. Eu estava hoje louvando a Deus, escrevendo isso para a próxima reunião especial, próxima segunda-feira. Não falte, convide mais gente, sua célula inteira, para poder estar conosco aqui, porque eu estou convicto que eu preciso ser reformado. E hoje eu estava louvando a Deus, porque pensando em alguns irmãos, vocês mesmos, como os irmãos servem a Deus com zelo, mas é um zelo assim, que é um zelo, me entenda o que eu vou falar, um zelo pastoral, sem ser pastor de título, mas de função. Estava pensando a respeito especificamente de uma irmã, a irmã Denise, que hoje mora lá em Paracatu. Você sabe, ela é aposentada e ela resolveu usar desse tempo especial da vida dela para servir a Deus de uma maneira muito radical. O que ela faz? Ela muda de cidade em cidade plantando igreja. Sabe que no começo eu fiquei meio receoso, porque você sabe, né? Entre aspas, não tem esse título na videira, né? Missionária. Não tem. Nós vamos ordenar ela missionária? Nunca. Nós vamos chamá-la aqui na frente e falar, essa aqui é a missionária. Também não vou. Mas é fato da vida, ela é. E ela já está na 3ª plantação de igreja. Já plantou Montes Claros, plantou agora Paracatu, e já está com mudança marcada para Ouro Fino. Aí, será que essa irmã e muitos outros aqui também, dentre os irmãos, fazem isso porque estão à procura de um título? Não. Fazem isso porque, graças a Deus, já entenderam que cada crente é um ministro, que vão servir a Deus e vão receber a recompensa de quem? Quando você chegar no trono de Deus, será que Ele vai perguntar qual que era seu título? Não, tem certeza. Não quer nem saber qual o título que você tem. Ele talvez vai querer saber dos filhos espirituais que você gerou lá na sua célula, daqueles batismos, daqueles encontros, daqueles evangelismos, daquele lanche que você levou na célula, daquela mulher pobre que você ajudou, daquele irmão que você deu carona. Eu falo para você, diante de Deus, o Senhor nem vai perguntar a respeito do seu título. Mateus capítulo 6, versículo 25, fala uma coisa muito poderosa. Por isso vos digo, não estejais ansiosos. E quem é aqui nesse salão que não anda ansioso, que atire a primeira pedra? Por isso digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou de pagar a conta, nem ao corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Continua, eu quero falar dos passarinhos. Está no próximo versículo 26. Olhai para as aves dos céus,
Os passarinhos. Fala comigo, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai faz o quê? Tem uma coisa que você queria dos passarinhos, né? Sempre quando a gente lê isso aí, você fala, nossa gente, que coisa boa, né? Olha aí, eles não semeiam, não ceifam, não ajuntam o celeiro, mas o Pai cuida. Você não entendeu ainda. Aí Jesus no final da pregação aqui, ele fala assim, mas você vale muito mais do que o passarinho. Mas por que você quer viver como passarinho? Você quer viver como passarinho. Você, não, Deus, cuida de mim. Aí você não entendeu, freguês. Você vale mais do que o passarinho. Falou, não, eu não entendi mesmo, Senhor. Qual que é a moral da história aqui? Tem uma coisa que só você pode fazer, o passarinho não pode. Só você pode colher. Eu sei que você não quer. Você quer viver igual o passarinho. Eu não quero não. Porque tem uma coisa que o passarinho não pode fazer e você pode. Olha lá, Jesus falou, eles não semeiam, você vai semear agora. Passarinho, ele não semeia, mas também ele não colhe. Deus cuida dele, mas é só isso que acontece. Deus cuida dele, mas ele não prospera. Ele não pode cuidar de quê? De uma colônia de passarinhos? Não, é só dele, fica tranquilo, vou cuidar de você. É isso que você quer? Se você quiser viver igual passarinho, fica tranquilo, não vai te faltar nada, Cristiano, te garanto. Está escrito, porque ele falou que isso vale muito mais. Mas eu descobri que é muito melhor ser gente igual você do que passarinho. Eu gostava tanto dessa passagem que eu ficava tranquilo. Que delícia, gente. Ser igual um passarinho, vai cuidar de mim. Não, eu quero é plantar e colher. Passarinho não pode colher, mas você pode. Você pode. Mas não anule a semeadura e colheita. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou na graça, não existe semeadura e colheita. Não, aí que existe verdade. Porque é muita graça de Deus você semear, irmão. Para você semear, você tem que ter. É muita graça de Deus você ter uma oferta, não é? Muita graça. Pastor, mas e se eu não tiver? Você pode exercer hoje fé para mudar de vida. Para com esse negócio de querer ser passarinho. Oh Deus, cuida de mim. Não deixa faltar. Você ainda faz essa oração, não deixa faltar nada. Você não deveria fazer essa oração. Essa oração já está respondida, irmão. Inclusive já está escrito. Eu te dou bem uns 10 textos que já está escrito que não vai te faltar nada. Mas isso aí é só para passarinho. O passarinho sai de manhã. Qual que é a promessa de Deus para o passarinho? Você vai encontrar comida, fica tranquilo. E você vai levar para sua família. Mas também é só. Você não vai poder ter em abundância. Mas nós podemos. Olha a reforma aí na sua cabeça. Ai Jesus, eu preciso desse negócio. Põe a mão na sua cabeça, irmão. Em vez de ficar, pega um envelope, mas põe a mão na sua cabeça e fala, pelo amor de Deus, me reforma, Jesus. Eu preciso aqui mudar de vida. Me dá um envelope aqui, varão, que eu preciso sair dessa vida de passarinho. Eu quero é plantar e colher. Eu quero é plantar e colher, Jesus, em abundância, para mim, para os meus irmãos, para os meus filhos, para a igreja. O rabadagassuri andanabachori andaramanaia. Jesus, reforma esse povo videriano, Senhor, a começar de nós, a liderança. Estamos aqui reunidos num discipulado, Senhor. Pai, hoje, segunda-feira, é dia de discipulado. Por isso o Senhor nos trouxe aqui para começar em nós a reforma. Porque assim nós podemos liberar para os nossos líderes, para os nossos discípulos, para toda a igreja, para os irmãos que trabalham conosco. Eu creio que aqui dentro dessa sala estão homens e mulheres da mesma estipe de Lutero, que lá na sua célula eles estão proclamando uma revolução. E essa revolução silenciosa está acontecendo. Eu sinto o Espírito de Deus ministrando no coração de irmãos aqui, dizendo para você hoje meditar em quantos frutos você já trouxe para o Senhor. Talvez você está abatido nesses dias,
meditando a respeito das coisas que você tem feito e das coisas que você tem recebido. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, se você hoje graciosamente olhar para trás, cheio de louvor nos seus lábios, eu te desafio, você não vai conseguir colocar em um papel quantas e gloriosas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas e gloriosas vezes Ele tem nos livrado do mal. Quantas vezes a sua mão invisível estava lá, e na hora nós não percebemos. Nós chamamos aquele momento de tribulação, de dificuldade, mas na verdade era a mão de Deus te livrando do mal. Espírito de Deus, abra os nossos olhos nessa noite, Senhor, na vida financeira do teu povo e dessa igreja. Não queremos viver mais como passarinhos não, Senhor. Queremos plantar e colher muito, para que o teu reino avance, para que o povo de Deus seja um povo próspero nessa terra, e os ímpios, e os familiares, e os amigos vejam a glória de Deus na vida desse rebanho, em nome de Jesus. Levante a sua oferta e diga: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que eu viverei muito melhor do que as aves, do que os pássaros, porque eu sou filho de Deus. Eu já tenho a garantia do cuidado do Senhor sobre a minha vida, e eu quero plantar e colher em abundância, em nome de Jesus. Traga a sua oferta cheio de alegria, cheio de louvor nos seus lábios, que não é apenas um cântico, que não é apenas uma música, mas é uma expressão da glória no seu coração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.